Olá, meus queridos, muito bom dia. Que vocês tenham um dia abençoado, que a paz do Senhor esteja no coração de vocês. Agora me diz uma coisa, quando vocês recebem aí uma função, uma tarefa diferente, desafiadora, qual é a tendência que vocês têm? De fugir ou de encarar? A nossa reflexão hoje foi encaminhada pela Greta Michele, que escreve de Trinidad e Tobago. E ela vem falando a respeito disso, sabe? Da gente realmente ser uma pessoa comprometida com o trabalho e trazendo como exemplo Neemias. Neemias era um israelita que havia sido levado cativo pelo povo persa e ele estava nesse momento angustiado por causa da sua terra, Jerusalém. O coração dele estava pesado e, ao ser o copeiro do rei, ele transpareceu, sabe? Ele deixou o seu semblante mostrar toda a sua tristeza. E o rei da Pérsia, naquele momento, Artaxerxes, ele vendo isso, perguntou, escuta, mas por que você está tão triste? Aí Neemias fez uma oração silenciosa para saber se falava ou não falava, e ele falou, explicou para o rei o problema. Gente, ele encontrou o favor do rei. Neemias acabou recebendo, inclusive, uma licença para ir para Jerusalém, recebeu cartas oficiais de apoio, né, para que ninguém impedisse ele fazer a obra dele, e além disso, ele recebeu provisões para levar e começar a fazer a obra que Deus tinha designado para ele, que era reconstruir os muros. Mas, quando ele chegou lá em Jerusalém, ele descobriu que a cidade não estava nem perto de ser aquilo que havia sido alguns anos atrás. A glória de Jerusalém havia desaparecido e a tarefa de reconstruir a cidade ia ser muito difícil, era assustadora, na verdade. Porque assim, além de construir, tinha que estar pronto para a luta, porque os inimigos ao redor estavam ameaçando invadir de novo aquele lugar. Havia discórdia entre as pessoas também que estavam por lá. Neemias simplesmente poderia ter lavado as mãos, né, como diz a expressão, e voltar para o palácio. Mas não, ele não fez isso não. Ele começou o trabalho. Ele o fez de uma forma muito organizada. A Bíblia nos conta que Neemias delegou várias seções no muro para serem reconstruídos por famílias e por grupos de pessoas. E daí, quando as ameaças vinham, o que esse povo fazia? Esse povo orava, ele se armava com espada numa mão e na outra eles tinham a ferramenta do trabalho. E daí, gente, com ânimo, eles iam fazer tudo aquilo que era para ser feito. E as muralhas, em pouco tempo, foram reconstruídas, porque isso era o que tinha que reconstruir primeiro, porque as muralhas sempre foram a proteção das cidades. Sabe que da mesma maneira, a gente é chamado para ocupar um espaço nessa construção do reino de Deus, de pregar o evangelho, né? Enfim, e daí a gente tem aí um trabalho muito árduo, porque muitas vezes Deus nos dá tarefas que parecem ser difíceis. Às vezes a gente pode ter vontade de lavar as mãos e dizer, chega gente, eu tenho coisa mais interessante para fazer, eu não estou recebendo o apoio que eu gostaria, eu falo, o povo não quer me ouvir, não estou em condições tão favoráveis. É alguma coisa que pode acontecer, mas ainda assim, a gente tem uma escolha para fazer. Todos nós temos uma escolha a fazer. Olha só, a gente pode escolher fugir como Jonas, quando recebeu a tarefa de Deus. A gente pode arranjar desculpas, alegando que a gente não tem qualificação, como Jeremias tinha feito, mas que depois não foi, no fim ele foi. Ou a gente pode se munir de coragem, através da oração, através do poder do Espírito Santo, né? E daí encarar essa tarefa que Deus nos dá, com confiança e com fé, assim como Neemias fez. Então, da mesma maneira como Deus foi com Neemias, a gente pode ter certeza, se a gente encara com fé e coragem, Deus vai estar conosco, Ele vai nos fortalecer para a gente cumprir o objetivo que Ele nos dá. A gente pode acreditar que para cada tarefa, para cada mão disposta, mesmo que imperfeita, Deus vai dar as ferramentas necessárias e vai aperfeiçoar o nosso trabalho, as nossas mãos. Já pensou se todo mundo tivesse o mesmo espírito de Neemias? Tudo seria melhor no nosso ambiente de trabalho e Jesus talvez já tivesse vindo porque nós estaríamos pregando mais a respeito do reino de Deus. Um ótimo dia, até amanhã.